A porta da sala de jantar fechou-se com um estrondo que fez tremer os cristais sobre a mesa. Ana, com o rosto vermelho de raiva contida durante anos, apontou o dedo trêmulo diretamente para mim, os olhos brilhando com uma mistura de decepção e fúria pura. Tu estás a destruir tudo o que esta família construiu, Sofia. Amar uma mulher? Isso é uma vergonha que nunca vamos superar, uma mancha que vai perseguir nosso nome para sempre. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina afiada, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Eu fiquei ali, de pé ao lado da mesa de mogno que tinha visto tantas ceias familiares, o coração batendo descontrolado no peito. Laura, a mulher que eu amava em segredo há 2 anos, esperava por mim lá fora, no carro estacionado na rua escura de Lisboa. Não era apenas uma paixão passageira, era uma conexão profunda que me fazia questionar tudo o que me ensinaram sobre dever e identidade. Ana continuou, a voz tremendo. Pensa na mãe, no pai falecido, nos nossos sócios no negócio da empresa de exportação. Se isto se souber, estamos acabados socialmente. Tu escolheste isto? Escolheste destruir-nos por egoísmo? Eu senti a pressão da família tradicional portuguesa pesando sobre os ombros como uma capa de chumbo. Cresci em Porto, onde os valores conservadores ainda ecoavam nas ruas empedradas e nas conversas de café. Mas em Lisboa, no mundo corporativo onde eu começava a subir, as coisas pareciam diferentes. Laura era minha colega no departamento de finanças de uma firma rival, inteligente, ambiciosa, com olhos castanhos que viam através das minhas máscaras. Nosso amor nasceu em reuniões tarde da noite, em olhares trocados que se tornaram toques proibidos. Lembro-me do primeiro encontro como se fosse ontem, uma conferência em Vila Nova de Gaia, o Rio Douro brilhando ao fundo, e nós duas disputando o mesmo cliente. Ela sorriu com aquela confiança serena que me desarmou. Não vamos fingir que não queremos a mesma coisa, disse ela baixinho, e ali começou tudo. Agora, Ana tinha descoberto através de uma mensagem acidental. A traição da confiança da irmã doía mais do que as acusações. Eu respondi, voz baixa mas firme, isto não é uma escolha para te magoar, Ana. É quem eu sou. E se a família não pode aceitar, talvez eu precise construir minha própria vida. Ela riu amargamente. Construir? Com o quê? Sem o apoio nosso, tu não és nada. Aquela noite marcou o começo do fim da minha ilusão de harmonia familiar. Saí de casa com as palavras de Ana e quando, dirigindo-me para os braços de Laura sob a luz fraca dos candeeiros. Ela nunca vai entender, murmurei enquanto Laura me abraçava, os seus dedos traçando linhas suaves nas minhas costas. Mas no fundo, eu sabia que esta revelação forçaria escolhas difíceis entre amor e o legado que eu ainda desejava. Os meses seguintes foram um turbilhão de sussurros e olhares desconfiados. A mãe tentou mediar, mas o abismo crescia. Eu mergulhei no trabalho, usando a dor como combustível para a ambição. Laura e eu mantivemos o relacionamento escondido, encontrando-nos em apartamentos discretos perto do Tejo, onde podíamos ser nós mesmas sem medo. Cada beijo era doce e amargo, marcado pelo risco. Enquanto isso, Ana assumia mais controle na empresa familiar, determinada a proteger a imagem. Eu via de longe como a ambição dela também a consumia. 1 ano depois, eu tinha subido na hierarquia da minha firma, fechando deals que faziam inveja. Mas o preço era alto, noites sem dormir, questionando se o sucesso compensava o vazio quando não podia partilhar publicamente com Laura. Então, veio a notícia que mudaria tudo novamente. Um grande contrato europeu para desenvolvimento imobiliário em Lisboa, e nós duas, eu e Laura, estávamos do lado oposto da mesa de negociações. O meu coração apertava-se só de pensar. Como poderia escolher entre o amor que me dava força e a carreira que me definia? Ana observava de longe, esperando o momento para atacar outra vez. A tensão crescia como uma tempestade sobre o rio, e eu sentia que cada passo adiante traria uma perda irreparável. O contrato europeu pairava sobre nós como uma espada de Damocles. Na sala de reuniões da sede em Lisboa, com vista para o Tejo cinzento, eu e Laura enfrentávamos-nos pela primeira vez em público como rivais declaradas. Os meus colegas da Almeida Exportações olhavam para mim com expectativa, eu era a estrela em ascensão, a mulher que tinha trazido inovação e contactos políticos.
Laura, da concorrente Costa e Vieira, defendia o seu terreno com a mesma determinação que me fazia amá-la. Este projeto não é só números, Sofia, disse ela durante a pausa, os olhos encontrando os meus por um segundo demasiado longo. É sobre quem controla o futuro de Lisboa. As palavras carregavam um duplo sentido que só nós entendíamos. Depois do jantar fatal, eu tinha jurado a mim mesma que o amor não interferiria na ambição. Mas cada reunião era uma tortura doce. À noite, no nosso refúgio secreto em Alfama, Laura sussurrava: não podemos deixar que eles nos parem. O que sentimos é maior que qualquer contrato. Eu concordava, mas o meu cérebro calculava riscos. Se Ana descobrisse que eu ainda via Laura, a família cortaria todo o apoio financeiro que eu ainda recebia em segredo. A mãe, fragilizada pela idade, enviava mensagens vagas pedindo reconciliação, mas Ana bloqueava qualquer aproximação. Tu escolheste o teu caminho, repetia ela por telefone. A pressão crescia. Eu comecei a tomar decisões frias. Num almoço privado com investidores, deixei escapar uma informação estratégica que enfraqueceu a proposta de Laura. Não foi traição direta, mas foi suficiente para inclinar a balança a meu favor. Quando ela descobriu, o olhar que me lançou na reunião seguinte era depurador disfarçada de profissionalismo. Parabéns, Sofia. Jogaste bem. A voz dela tremia ligeiramente. Nessa noite, no apartamento, ela chorou pela primeira vez. Eu achava que éramos parceiras em tudo. Eu abracei-a, mas o meu peito ardia de culpa. É a sobrevivência, Laura. Tu farias o mesmo. As semanas passaram num ritmo acelerado. Eu fechei o contrato, subi mais um degrau na empresa, mas perdi algo essencial. Ana, ao ver o meu sucesso, enviou uma mensagem fria: pelo menos estás a honrar o nome de outra forma. O sarcasmo cortava. Laura, ferida, começou a distanciar-se emocionalmente, mergulhando no trabalho dela. Eu via o abismo abrir-se entre nós, mas a ambição sussurrava que era necessário. Um dia, no escritório vazio após horas, recebi uma chamada da mãe. A tua irmã está a assumir tudo. Ela diz que tu não mereces nada. A voz dela quebrava-se. Eu apertei o telefone, sentindo o peso das escolhas. O amor por Laura era o meu refúgio, mas a família e o poder eram a minha âncora. Quanto mais eu subia, mais percebia que cada vitória trazia uma ferida nova. Laura marcou um encontro secreto no mirador da Senhora do Monte. Sob as estrelas de Lisboa, ela segurou as minhas mãos. Eu não quero perder-te, mas não aguento mais este jogo duplo. As lágrimas dela refletiam as luzes da cidade. Eu prometi que mudaria, mas no fundo sabia que a próxima decisão seria ainda mais cruel. O contrato seguinte envolvia uma fusão que poderia destruir a empresa de Laura se eu jogasse as cartas certas. A ambição queimava dentro de mim como um fogo incontrolável. 2 anos passaram como um vendaval sobre o Tejo. Eu tinha-me tornado vice-presidente executiva da Almeida Exportações, o rosto público de uma empresa que agora dominava contratos governamentais. Lisboa celebrava o meu nome em artigos de jornal, mas à noite, no silêncio do meu apartamento em Belém, o vazio era ensurdecedor. Laura tinha-se afastado, aceitando um cargo em Porto para fugir da tensão. Os nossos encontros tornaram-se raros, carregados de silêncio e toques hesitantes. Tu mudaste, disse ela numa das últimas noites que passámos juntas, o vento do Atlântico entrando pela janela aberta. A Sofia que eu amava não sacrificava tudo pelo poder. As palavras dela ficaram gravadas em mim como cicatrizes. Ana, entretanto, tinha consolidado o controle total da empresa familiar após a morte da mãe. Ela enviava relatórios frios por e-mail, nunca mencionando o meu nome pessoalmente. Estás a prosperar sozinha, escreveu uma vez, mas lembra-te de onde vieste. O tom era de vitória amarga. Eu tentava ignorar, mergulhando em reuniões intermináveis e viagens a Bruxelas. Cada decisão que tomava era calculada, alianças políticas, cortes de custos, manobras que deixavam rivais em ruínas. Num projeto-chave, eu bloqueei deliberadamente uma parceria que beneficiaria Laura, justificando internamente como negócios.
Mas à noite, as dúvidas atacavam. Seria o amor apenas uma fraqueza que eu tinha superado? Ou estava eu a trair a única pessoa que me via verdadeiramente? Um dia, recebi uma chamada inesperada de um antigo colega. A empresa da tua irmã está em apuros. Más decisões, dívidas crescentes. Ana está desesperada. Eu ri sem humor. A ironia era cruel. Anos antes, ela tinha-me expulsado por causa de Laura, agora, o império dela vacilava. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, marquei um encontro com Laura em Sintra, longe dos olhares de Lisboa. Nos jardins do Palácio da Pena, sob o sol dourado, ela apareceu mais bela do que nunca. Abraçámo-nos como se o tempo não tivesse passado. Eu ainda te amo, sussurrou ela. Mesmo depois de tudo. O momento foi breve, mas cheio de esperança proibida. Regressei a Lisboa com o coração dividido. Ana enviou finalmente uma mensagem: precisamos de falar. A empresa está à beira do abismo. Eu sorri para o ecrã, sentindo o poder inverter-se. Mas no fundo, sabia que ajudar significaria confrontar o meu próprio passado. As noites seguintes foram de insônia. Eu revia memórias, o primeiro beijo com Laura, a fúria de Ana, as minhas escolhas frias. Cada passo que me trouxera até aqui tinha custado algo irreparável. A ambição tinha-me levado, mas o amor sussurrava que talvez ainda houvesse tempo para reparar. Ou seria tarde demais? A sala de reuniões da empresa familiar cheirava a café frio e desespero. Ana estava sentada à cabeceira da mesa antiga, o cabelo grisalho prematuro e os olhos fundos revelando noites sem dormir. Sofia, eu sei que te magoei. Mas agora é a empresa toda que está em jogo. A voz dela, outrora cheia de autoridade, soava quebrada. Eu observava-a em silêncio, sentindo uma mistura de satisfação e pena. O império que o pai tinha construído ao longo de décadas enfrentava falência iminente, dívidas com bancos europeus, contratos cancelados por escândalos políticos, concorrência feroz de multinacionais. Preciso de ti, admitiu ela finalmente, as mãos trêmulas sobre os documentos. Os teus contactos em Bruxelas, a tua experiência. Só tu podes salvar-nos. Eu inclinei-me para trás, o coração acelerado. Anos de rejeição, acusações e isolamento pesavam na balança. Laura, que eu tinha visto recentemente em Sintra, não sabia nada disto. Se eu aceitasse, teria de fazer escolhas que poderiam afetá-la diretamente. O que queres exatamente? Perguntei, voz calma mas cortante. Ana explicou o plano, uma fusão desesperada com uma empresa rival, mas só eu tinha o poder de negociar os termos favoráveis. O preço? Sacrificar uma parceria que Laura liderava em Porto. É negócio, disse Ana, e quando as minhas próprias palavras de outrora. Eu saí da reunião com a cabeça a rodar. Nessa noite, encontrei Laura no nosso lugar secreto junto ao rio. Ela sorriu ao ver-me, mas notou a tensão. O que se passa? Contei-lhe tudo, omitindo o detalhe da traição potencial. Ela segurou o meu rosto. Não deixes que te usem outra vez. O amor que temos é real. As palavras dela aqueceram-me, mas a ambição sussurrava opções. Nos dias seguintes, mergulhei nos números. A empresa de Ana estava pior do que eu imaginava. Para salvar, eu teria de trair não só Laura mas também a minha própria integridade. Reuniões secretas com investidores, chamadas para deputados. Cada acordo fechado trazia um gosto amargo. Ana começou a telefonar diariamente, a voz cada vez mais humilde. Tu eras a filha brilhante. Eu errei ao julgar-te. A confissão dela era uma vitória vazia. Eu sentia o poder nas mãos, mas também o peso das perdas acumuladas. Laura, intuindo algo, perguntou diretamente: estás a esconder-me coisas outra vez? A dúvida nos olhos dela partiu-me o coração. Eu neguei, mas a mentira ficou entre nós como uma sombra. O relógio corria. A falência aproximava-se. Eu tinha de decidir, salvar a família que me rejeitara ou proteger o amor que me sustentara.
Cada escolha trazia consequências irreversíveis. Lisboa brilhava lá fora, indiferente ao drama que se desenrolava nas suas ruas antigas. A proposta final estava sobre a mesa. Eu assumiria o controle temporário da empresa, negociaria a fusão e salvaria tudo. Ana chorou ao assinar, um gesto de submissão que eu nunca imaginei ver. Obrigada, Sofia. Eu não mereço. As palavras dela ecoavam na sala vazia. Mas o custo era claro. Para selar o acordo com os investidores, eu tinha de revelar informações confidenciais sobre o projeto de Laura, minando a posição dela completamente. Eu hesitei no último momento. Numa tarde chuvosa em Lisboa, marquei encontro com Laura no café histórico à brasileira. Ela chegou molhada, sorrindo como nós velhos tempos. Vamos fugir disto tudo, propôs ela. Porto, uma vida nova. O meu peito apertou-se. Eu amava-a com uma intensidade que o tempo não diminuíra. Mas a empresa, o nome da família, o poder que eu tinha conquistado. Tudo dependia daquela decisão fria. Nessa noite, sozinha no escritório, reli os documentos. Trair Laura significava perdê-la para sempre, mas salvar Ana traria redenção parcial. O conflito interno rasgava-me. Lembrei-me do jantar fatal, das acusações, do isolamento. Lembrei-me também dos momentos felizes em Sintra, onde o mundo parecia possível. A escolha era minha. Ao amanhecer, enviei o e-mail que selava o destino. Laura descobriu horas depois. O telefonema veio carregado de dor. Foste tu? Depois de tudo? A voz dela quebrava-se. Eu tentei explicar, mas as palavras soavam vazias. Foi pela sobrevivência. Ela desligou. Ana, aliviada, abraçou-me pela primeira vez em anos. Tu salvaste-nos. Mas nos seus olhos vi o mesmo vazio que eu sentia. A fusão avançou, a empresa reviveu, mas eu tinha perdido a única pessoa que me fazia sentir viva. As semanas seguintes foram de silêncio ensurdecedor. Eu caminhava pelas ruas de Lisboa como um fantasma, o poder agora um peso morto. Ana tentava aproximar-se, mas o abismo entre nós permanecia. Laura partiu para o estrangeiro, sem despedida. Cada noite, eu revia as escolhas, o amor sacrificado no altar da ambição. O drama atingia o clímax e eu percebia que nenhuma vitória valia o preço pago. Meses depois, a empresa florescia novamente sob o meu controle discreto. Ana tinha-se afastado para um cargo simbólico, grata mas distante. Lisboa celebrava o renascimento da Almeida Exportações, mas eu carregava o silêncio como uma ferida aberta. Numa tarde de outono, subi ao mirador da Senhora do Monte, o mesmo onde Laura me tinha abraçado anos antes. O vento frio trazia memórias. Eu tinha sobrevivido, triunfado mesmo, mas à custa de tudo o que importava. O amor transformara sem arrependimento, a ambição em solidão. Ana telefonou uma vez, voz hesitante. Podemos tentar ser irmãs outra vez? Eu respondi com frieza profissional. O ciclo de traições e perdas tinha-me endurecido. Mas à noite, sozinha, as lágrimas vinham. Teria valido a pena? O poder compensava o vazio? Eu pensava em Laura, agora bem-sucedida noutro país, e perguntava-me se ela alguma vez perdoaria. A vida em Lisboa seguia, impiedosa, e eu continuava a subir, cada degrau mais solitário. O drama não terminara, apenas se transformara numa existência de sombras. A lealdade à família deve sempre superar o amor e a ambição pessoal? Verdadeiro ou falso?